Eu quero desejar a todos a graça e a paz maravilhosa de Jesus. Nós vamos meditar esta noite na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25 ao 27. O tema da nossa mensagem é: se creres, verás a glória de Deus. Ainda lembrando que nós estamos orando pelas famílias, e essa mensagem tem o caráter familiar, de trazer à nossa memória os momentos que vivemos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que às vezes nos falta esperança, nos falta discernimento, nos falta uma visão espiritual para vermos Deus operar, nos falta fé. E essa palavra é para nos fortalecer a nossa fé, para podermos ter discernimento nesta última hora e convicção de que, se crermos, veremos a glória de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 ao 27. A palavra diz assim: Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: Sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nós oramos a Ti nesta hora, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que fala conosco nesta hora. Visita o nosso coração, cada lar nesta hora, e que a Tua palavra possa entrar e fazer morada para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida família que está nesta hora ouvindo esta palavra. A palavra de Deus fala no momento em que Jesus, ele visita uma casa, visita um lar que estava vivendo um luto, que estava vivendo uma tristeza muito grande. Eu posso afirmar que existe um momento de muita alegria dentro de um lar e um outro momento de muita tristeza dentro de um lar. Que nenhuma outra situação se compara, apesar de podermos pensar que sim. Mas quando nós introspectamos isso e trazemos para nós como se fosse agora, nós vemos que nenhuma situação se compara a isso. A primeira é o momento de alegria. É quando nasce alguém dentro da casa. Quando há a alegria do nascimento. Há uma alegria no casal, há uma alegria no pai, na mãe, no vô, na avó, nos tios, nos irmãos. Há uma alegria geral. A casa se enche não só de alegria, mas de pessoas trazendo alegria. Mas o momento do luto é um momento de tristeza. A casa também se enche de pessoas tristes. O momento é um momento de dor, de angústia, de sofrimento, e não há nenhuma palavra que possa vir a ser dada que vá tirar essa tristeza, se não for a palavra de Jesus, a palavra do Senhor. E quando eu digo a palavra do Senhor, não é uma palavra que alguém vai pregar simplesmente, mas o próprio Deus falando ao coração da família, do lar ou da pessoa enlutada. Jesus estava visitando este lar, que vivia essa tristeza enorme. Jesus também se comoveu com a tristeza daquele lar. Nós vemos na palavra e no contexto bíblico que Jesus conhecia o defunto, era amigo dele,
Lázaro. Jesus conhecia toda aquela família porque era uma família cristã. Era uma família serva de Deus. Não só Jesus, como muitos que estavam ali, muitos outros judeus, estavam visitando aquele lá porque se tratava de uma família muito querida. Lázaro, Maria e Marta. Uma família muito acolhedora, uma família receptiva, uma família que gostava de receber pessoas, que tinha prazer em recepcionar, tratar bem as pessoas que ali adentravam. Aquela família vivia um momento que nenhuma palavra que fosse dada poderia restituir a alegria daquela família naquele momento. Meus amados, essa palavra ela me ensina nesta noite 4 coisas. Eu sei que é um texto muito conhecido e que você com certeza já ouviu pregar uma ou várias vezes. Mas eu queria que você nesta noite meditasse nesses 4 pontos que eu quero explorar deste texto que ele me ensina. O contexto era de tristeza, de angústia, de sofrimento. Mas uma palavra foi dada. Não uma palavra dada por um homem, simplesmente. Mas foi dada uma palavra por Deus. Porque Jesus era homem e era Deus. E Jesus vira e fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, ainda que esteja morto, viverás. Então a palavra que predomina nesta hora é se creres. É a palavra que Jesus deixou. Veja bem, a primeira coisa que o texto me ensina é que o crente, ele não é imune aos problemas desta vida. Existem pessoas e existem religiões que pregam que o crente não pode ter derrotas, que o crente não vive de derrotas, que o crente ele vive de vitória em vitória, que ele vive saltando sobre a derrota, que Deus ele livra o povo de toda tristeza, quando na realidade a palavra de Deus nos ensina que o crente não é imune a problemas. Desde o Velho Testamento até a época de Jesus e a época dos apóstolos, o crente fiel, ele sempre passou por angústias, por problemas, por situações, por lutos. O primeiro luto que o servo de Deus passou, que a palavra nos afirma, foi Adão e Eva dentro da sua casa. O luto que eles passaram foi o luto que eles perderam a vida. Por causa da desobediência, eles não poderiam mais viver eternamente. Mas eles conheceram ali o peso do pecado e o peso da morte. Por que o peso do pecado e o peso da morte? Porque a palavra não nos relata nenhum outro momento em que nem mesmo uma criatura, simples criatura, tivesse morrido. Quem sustentava o homem era Deus, quem dava de comer, de beber, era Deus. O homem não precisava trabalhar, não precisava suar para conseguir as coisas, não. Deus dava tudo para o homem. E por causa da desobediência do homem, o homem conheceu o pecado e conheceu a morte. Ele não pôde mais comer da árvore da vida. Ele foi tirado do jardim. Ele teve que se vestir, e para ele se vestir de uma maneira apropriada, um animal teve que morrer, e Deus fez roupa com a pele daquele animal. Imagina o desespero desse homem, dessa mulher, dessa família, vendo aquele animal morrer por causa deles.
Foi o primeiro luto. E depois disso, o homem conheceu luto, tristeza, angústia, problemas, decepções. E Jesus, como promessa de Deus, veio para enxugar do nosso rosto toda lágrima. Veio para perdoar os nossos pecados. Veio para todo aquele que nele crê, não morresse mais, mas tivesse a vida eterna. E nesse momento, a palavra me ensina que o crente não é imune aos problemas desta vida. Não é imune aos problemas desta vida. O crente conhece os problemas desta vida. O choro faz parte da vida do crente. Mas a palavra me afirma que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O crente pode conhecer a tristeza, o choro, mas ele não vive na tristeza nem no choro. Ele vive na esperança, porque ele crê em Jesus. Ele crê, o segredo é crer. Se creres, verás a glória de Deus. A segunda coisa que o texto me ensina nesta noite é que apesar do crente não ser imune, o crente não vive só de tristeza. Ele vive também de alegrias. E a alegria é aquela que prospera na vida do crente fiel. A tristeza vem, o luto vem, a angústia vem. Aquela casa estava vivendo uma tristeza muito grande. Muitos estavam visitando aquela casa, trazendo uma palavra de alegria, uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Só que no próprio livro de João, Jesus fala assim, que ele dá a nós a paz. Mas ele não dá a paz como o mundo a dá. A paz que Jesus dá é uma paz diferente. É uma paz eterna. Uma paz duradoura. Naquele momento, apesar de muitos estarem visitando aquele lar, ninguém levou para aquele lar vida. Eles levaram choro. Quando você vai visitar alguém que perdeu alguém, você vai chegar lá gargalhando? Você vai chegar lá e fazer o defunto levantar? Não. Você vai chorar com os que choram. Você vai abraçar quem está chorando. Isso é o normal. Mas o que me ensina o texto é que o crente em Jesus, que crê em Jesus, ele conhece a verdadeira alegria. E naquele momento aquela casa recebeu uma visita diferente. Não só de um amigo, de um irmão na fé, mas aquela casa recebeu a visita de Deus. Talvez eu estou conversando com um lar, com uma casa nesta hora, que está vivendo o choro, está vivendo a tristeza, a angústia. Talvez não é o choro por causa de uma perda, mas o choro por causa de um problema que insiste em estar na casa, insiste em habitar na casa, insiste em incomodar a família. Algo que você não consegue esquecer. Eu quero te dizer nesta noite, deixa Jesus entrar na casa. Deixa Jesus entrar nesta casa. Deixa Jesus entrar na sua família. Deixa Jesus entrar neste sofrimento. Deixa Jesus entrar. Convida Ele para entrar. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esse Jesus, Ele é a estrela da manhã. Ele é o sol da justiça, Ele é a nossa alegria, Ele é aquele que pode transformar a dor em alegria.
Ele é aquele que pode transformar a morte em vida. Aquela casa recebeu a presença de Deus, a visita de Deus. Esta noite a sua casa pode receber a visita de Deus. Deus pode mudar o quadro que está vivendo a sua casa de dor, de desesperança, de choro, de sofrimento, para alegria. Mas você precisa crer. A terceira coisa que a palavra me ensina é que Jesus não tarda em operar. Às vezes o nosso sofrimento, a nossa dor é tão grande que nós pensamos que Jesus, ele está tardando, está demorando, ou está esquecendo da minha vida, do meu lar, da minha casa. Estamos enfrentando nesta última hora lares que estão vivendo muito choro. É a casa que está vivendo o choro, a angústia do drogado, do viciado, do casamento que tantos anos caminhando tem uma ruptura. Talvez a casa está vivendo o pranto daquela vida que se afastou do Senhor e que nem ela mesma sabe explicar por que se afastou de Deus. Quero dizer para você esta noite, meu querido, que Deus não esqueceu de você. Que embora você pensa que Ele não está ouvindo as suas orações, Ele está sim. Mas você precisa crer. Porque se você crer, você vai ser visitado por Deus. Se você crer, o choro vai se transformar em alegria. Se você crer, a morte vai se transformar em vida. Se você crer, aquele que está preso no pecado, preso nas drogas, preso nos vícios, vai conhecer a alegria da libertação em Jesus. Mas você precisa crer. E a palavra me ensina que Jesus tem um momento certo de operar. Eu não sei qual é esse momento, mas eu creio que Ele vai operar, ainda que para mim possa ser tarde, mas para Ele é o momento certo dele operar. Então a terceira coisa que o texto me ensina é que Jesus tem o tempo certo dele operar. Deus tem o tempo certo de operar. A palavra fala que Jesus, ele passou pela Judéia, ele veio caminhando, ele operou em muitos outros lugares, e quando ele chega nessa casa, as pessoas já estavam desesperançosas. Marta falou assim: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, talvez meu irmão não tivesse morrido. Esse é o sentimento daquele que vive o luto, daquele que vive a dor da derrota, o sentimento de que não há mais jeito, de que não há mais esperança, que agora a esperança é só em outros lugares. O texto me ensina que Deus tem um momento certo dele operar. Sabe por quê? Porque a morte, apesar de para muitos ser o ponto final, o crente em Cristo Jesus sabe que a morte é o início da nova vida, é o início da esperança, é o início da paz, é o início do fim do sofrimento. Porque o crente em Jesus sabe que nós estamos vivendo aqui somente um tempo, e brevemente toda a luta terá fim, e nós iremos viver eternamente com Jesus. Mas ainda que a casa esteja sem esperança, ainda que o seu lar, sua família esteja vivendo momentos que para vocês não tem esperança, eu quero anunciar para você esta noite que há esperança para aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus, porque ele crê. E se você crê, você verá
a glória de Deus. Anuncie isso. Anuncie isso para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para o seu irmão, para a sua irmã, para a sua avó, para o seu avô. Anuncie que em Jesus há esperança. E se há esperança, há vida. E se há vida, o choro vai cessar. E a quarta e última coisa que eu quero dizer nesta hora é que o texto me ensina que ainda que esteja morto, se crer, viverá. Meu irmão e minha irmã, talvez está morto a sua esperança. Talvez está morto os seus planos. Talvez pessoas já estão te rodeando, sabe o quê? Lamentando. Olha, se tivesse feito assim, teria sido diferente. Mas você fez assim, agora acabou a esperança. Talvez o seu sonho já está até sepultado. E já há muito tempo sepultado. E hoje você está ouvindo essa palavra e de uma forma ou de outra, este sonho que está sepultado, você está conseguindo vê-lo novamente. As pessoas ao seu redor podem até não acreditar. Mas a palavra fala que não é elas que têm que acreditar. É você. Se creres, verás a glória de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nesta noite é esta: você crê que Deus pode ressuscitar os seus sonhos? Ressuscitar os seus planos? Ressuscitar a sua alegria? Talvez eu estou falando com alguém que está longe do Senhor. Abandonou os caminhos do Senhor para viver uma vida de alegria passageira, de paz passageira, uma vida em que a sua carne se agradou muito, mas agora acabou os prazeres e você ficou sem nada. Talvez eu estou conversando com alguém que deixou toda a sua esperança naquilo que perece. Eu quero te convidar a deixar a sua esperança naquilo que permanece. E só tem uma coisa que permanece: Jesus. Céus e terras passarão, mas as palavras de Jesus permanecerão. O texto me ensina que se você crer, verás a glória de Deus. Para aquele milagre acontecer naquela casa, foi necessário uma coisa. Jesus deu uma ordem: tirai a pedra. Talvez a pedra é a pedra da sua incredulidade. Talvez a pedra é a pedra da sua desesperança. Talvez a pedra é a pedra da morte espiritual que você está vivendo. Tira essa pedra. Você pode hoje, nesta noite, determinar uma nova atitude na sua vida, no meio da sua casa, no meio da sua família. Talvez eu estou conversando com o chefe da casa, com o cabeça da casa. Deus te levantou por cabeça desta casa e você levou essa casa ao sofrimento. Mas não é tarde para a sua casa. Você pode convidar Jesus nesta hora, tirar a pedra da incredulidade e deixar Jesus gritar: Lázaro, vem para fora. Jesus quer gritar na sua casa esta noite, mas gritar um grito de vitória, um grito de esperança, um grito de paz, um grito de ressuscitação. Ele quer trazer vida para a sua casa, para o seu lar e para a sua família. Qual que é o luto da sua casa nesta hora? Qual que é o choro da sua casa, meu irmão e minha irmã? Quero anunciar para você esta noite que Cristo é a alegria verdadeira. Cristo é a paz verdadeira. Cristo é aquele que pode preencher o vazio da sua alma. Cristo é aquele
que pode completar a sua casa. Permita que Ele faça isso. Aquelas mulheres não estavam permitindo isso. Todo jeito que Jesus arrumava para entrar, para operar o milagre, elas falavam: Jesus, é isso mesmo, Ele vai viver na outra vida. É isso mesmo. Elas já estavam conformadas com o luto, conformadas com a morte. Talvez eu estou conversando com alguém que já está conformado com o luto, conformado com a morte. Essa noite Deus quer ressuscitar a sua esperança. Para de se conformar com a morte, para de se conformar com a miséria, com a desgraça dentro do seu lar. Mas nesta hora, deixa o fogo do Espírito Santo reavivar a vida no seu lar, na sua família, na sua casa, na sua vida. Em nome de Jesus, permita que Ele ressuscite a esperança. Esta é a palavra do Senhor para mim e para você esta noite. Eu quero convidar você nesta hora a orar. Eu quero convidar você nesta hora a buscar o Senhor. Talvez eu estou falando com alguém que foi contaminado até mesmo por esse vírus. E por causa que a mídia já encheu sua cabeça de tanta desesperança, de tanto choro, de tanto sofrimento, você acha que não vai ter mais jeito para a sua vida? Jesus é a ressurreição e é a vida. Jesus é a saúde. Jesus é a resposta. Jesus pode mudar em choro a sua vida. Ele pode tirar o choro e mudar o choro em alegria, em mudar a doença em saúde. Confie em Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Nós oramos, Senhor, apresentamos diante do Senhor os lares, as famílias que estão enlutadas nesta hora. Enlutadas às vezes por causa da perda, por causa da doença, por causa do sofrimento, por causa da angústia. Eu quero pedir ao Senhor que, em nome de Jesus, ressuscita estas famílias. E em nome de Jesus, muda o choro em alegria, Senhor. Muda a doença em saúde. Muda, Senhor, a prisão do vício, a prisão do pecado, em libertação em nome de Jesus. A Tua palavra diz, Senhor, que o sangue de Jesus, Ele é poderoso para perdoar todo o pecado. Eu quero pedir ao Senhor que perdoe os pecados nesta hora e abençoe cada lar, cada vida, para que cada lar possa gozar a paz do céu. Eu oro ao Senhor e peço ao Senhor essa bênção em nome de Jesus. E dizemos que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as santas e doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada lar, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Quero desejar a você uma semana cheia de paz e de alegria. Quero desejar para você a vitória em nome de Jesus. Quero dizer a você que nós estamos tendo culto na Igreja Batista do Recanto dos Sonhos, todo domingo, às 9 horas da manhã com a escola dominical e às 7 horas da noite com o nosso culto ali, presencial. Quero convidar você a participar. Você que pode participar, você pode estar ali conosco. Eu quero convidar você a estar ali conosco. E quero dizer a você que, em nome de Jesus, Deus vai mudar essa angústia que nós temos vivido nessa última hora, em alegria. Desejo a você a alegria do Senhor, que é a nossa força. E quero desejar a todos a graça e a paz maravilhosa de Jesus. Fiquem com Deus.